Olá, boa tarde, meus amores. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula com a tia Sabrina. E hoje, quarta-feira, nossa aula será de Natureza e Sociedade. As nossas páginas de hoje serão as páginas 285, 286 e 287, tá? Primeiro, vocês vão abrir a página no livro 285, olha só. Eu tenho aqui, ó, 4 imagens aqui no livro. E eu quero que vocês observem direitinho essas imagens que estão aí. O título está dizendo o seguinte: é tempo de recordar. Recordar são lembranças, coisas que aconteceram no passado, tá? Então, olha só. Aí eu vou começar com uma pergunta. Você gosta de ouvir histórias contadas por pessoas mais velhas? Você gosta de ouvir histórias dos seus avós, história dos seus tios, dos seus pais? Vocês gostam de ouvir essas histórias de quando eles eram crianças, o que é que eles faziam no tempo antes de você nascer? Eu gosto de ouvir as histórias dos mais velhos, é muito bom. Então, olha só. Ouça o relato de uma senhora nascida há muito tempo, no ano de 1900. Olha só, ela nasceu no ano de 1900. Depois você vai conversar. Aqui tá pedindo para você conversar com os colegas e o professor. Mas aí você vai conversar em casa com o seu familiar sobre esse assunto aqui. Então eu vou ler para você. Levantava de madrugada, isso é a senhora relatando, falando. Levantava de madrugada, trabalhava o dia inteirinho. De noite, acendia 5 ferros de carvão para engomar a roupa de linho que tinha de passar tudo úmido. Eu largava um ferro, pegava outro. Largava um e pegava outro. Então, se vocês observarem aqui, nós temos 4 objetos, né? Ó, que são usados na nossa casa. Agora, esses objetos são objetos bem antigos, olha só. Eu tenho aqui a máquina de costura. Olha como ela é totalmente diferente da máquina de hoje em dia. Eu tenho aqui a geladeira, que também é bem diferente da de hoje. Esse aqui, ó, se vocês observarem, isso aqui é um ferro de passar, viu, gente? É aqui que ela está falando, ó, o que ela colocava carvão dentro do ferro para poder passar as roupas. E aqui eu tenho a televisão. Olha só como é diferente a televisão antiga para a nossa televisão de hoje em dia, né? Então, deixa eu explicar para vocês. As transformações, elas não acontecem por acaso. Então, essas transformações aqui dos objetos, de tudo que acontece na nossa vida, ela não é por acaso. As mudanças, elas vêm acompanhadas das tecnologias. Então, o tempo vai passando e a tecnologia vai avançando. E com isso vai mudando também os produtos, né? Tudo vai mudando. Observem as imagens, identifique e circule apenas o que retrata o objeto citado no texto, do que a senhora está falando. Agora nós vamos para a página 286. Ó, se vocês observarem aqui, ó, tá falando assim, imagens que contam histórias, tá? Eu tenho aqui, ó, vários, ó, se vocês observarem aqui, ó, vários transportes, estão vendo? Eu tenho charrete, aqui eu tenho trens, VLT, eu tenho avião, eu tenho carro. Então, olha só, preste atenção. Os meios de transporte, aqui nós temos vários meios de transporte. Então, eu vou perguntar para vocês, como vocês vão para a escola? No tempo que vocês iam para a escola, como é que vocês iam? Qual condução vocês utilizavam? Vocês sabem como são chamados os meios que nos levam de um lugar para o outro? Vocês sabem como é que chamam? Então, olha só. São os meios de transportes, né? Esses veículos são chamados de meio de transporte, certo? Ó, que eles servem para nos conduzir de um lugar para o outro. Se você observar aqui, ó, nós temos alguns transportes antigos, né? Bem antigos. E nós temos aqui uns transportes atuais, que são do tempo de hoje, né? Do seu tempo. Então, olha aqui. O que as fotografias elas representam? Representam o quê? Os meios de transporte, certo? Os meios de transportes mudaram com o passar do tempo? Sim ou não? Sim, né? Como a tia falou, conforme a tecnologia vai avançando também, não só os eletrodomésticos,
como também os meios de transporte. Qual deles é o mais utilizado por você e sua família? Você vai pintar o quadrinho do meio de transporte que você considera atual. Qual é o mais atual que você vê hoje em dia? Se você vê charrete, se você vê esses trens aqui, aqui é um ônibus de antigamente, aqui eu tenho um avião, o carro e aqui eu tenho o VLT. Então, qual é o que você conhece que é mais atual, que é agora do seu tempo, dessa sua época, tá? Aí na página 287, ó, nós estamos falando sobre raridades pelas ruas. Página 87. Se vocês observarem aqui, olha os carros, como é que eram antigamente, ó. Observa aí no seu livro. Os automóveis surgiram há muito tempo, porém, nem sempre foram como são atualmente. Se vocês observarem, olha só, aí no seu livro, como era diferente. Ó, aqui da página 287, olha como eram os automóveis. E olha aqui, na página 286, você vai ver um automóvel, ó, totalmente diferente. Deixa eu só abrir aqui o livro para você ver direitinho, tá? Ó, nas duas páginas. Se você observar o automóvel aqui, o carro, ó, aqui, hoje em dia, o atual, e aqui como eram antigamente, tá vendo? Bem diferente, né, gente? Então, olha só. Aí aqui tá dizendo, as imagens mostram veículos antigos ou atuais. O que é que vocês acham que esses veículos são antigos ou são do seu tempo agora? Onde você mora, é comum ver esse tipo de carro na rua? Sim ou não? Não, é? Recorte de jornais e revistas, imagens de carros atuais e cole no quadro. Depois compare os modelos antigos com os atuais para perceber as mudanças e permanências entre elas. Então, quando você for colar aqui a imagem, você vai perceber a diferença dos veículos antigos, dos carros veículos, para os carros atuais, né? Que são totalmente diferentes, que de hoje em dia são carros modernos. Para você ver os carros antigos, ó, eles eram abertos, tá vendo? Eles eram bem abertos, não é como esses de hoje em dia fechado, com ar-condicionado, né, com portas. Se você vê esses daqui, eles não tinham portas, eram totalmente carros abertos, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!